Donald Trump resolve taxar o aço. Suas provocações atingem diretamente o Brasil. Começa agora JBR News. O presidente Donald Trump anunciou nesta terça-feira que ele vai sobretaxar em 25% as importações dos Estados Unidos de aço. Faz parte da política que Trump vem exercendo desde o início. Desde o início ele vem ameaçando e efetivamente sobretaxando a compra que os Estados Unidos fazem de diversos produtos no exterior. Qual é a ideia de Trump? Trump acha que com isso ele estimula a produção norte-americana dos produtos, ou seja, ele incentiva a produção nacional, a produção dos Estados Unidos, a produção do próprio país de produtos. Há quem considere que essa política de Trump é meio suicida, é um tiro no pé, que os Estados Unidos não teriam capacidade de absorver completamente a produção daqueles produtos que Trump está sobretaxando. Quer dizer, muitas empresas americanas podem continuar sendo obrigadas a comprar produtos mesmo com o valor mais alto, sobretaxado. Isso daí essas empresas irão, de alguma forma, transferir o custo dessas importações para os produtos. Os preços dos produtos vão subir, vão gerar inflação nos Estados Unidos e, enfim, comprometer a economia do país. Mas isso é um problema dos Estados Unidos. Eles que vejam lá como irão resolver essa questão. O que nos afeta é que essa decisão de Trump de sobretaxar o aço vai nos prejudicar diretamente. Por quê? Porque o Brasil é hoje o segundo maior fornecedor de aço para os Estados Unidos. Cerca de 48% da produção brasileira desse metal tem como destino os Estados Unidos. No ano passado, foram 4 milhões de toneladas de aço brasileiro que foram exportadas para os Estados Unidos, o que equivale a cerca de 3 bilhões de reais. O Brasil, os Estados Unidos não comprando esse aço, a produção brasileira das nossas siderúrgicas vai ter que tentar vender esse produto para outros mercados. A China é um deles, outros poderão, mas a capacidade de transferência dessa produção toda é muito difícil, muito pouco provável que se consiga, o que então vai produzir uma crise no mercado siderúrgico brasileiro. Pode levar a demissões, pode levar a outros problemas, a subida do dólar, a problemas econômicos, enfim, afetar a economia brasileira. É um problema grave, sério, com o qual nós agora vamos ter que lidar. Na segunda-feira, ou seja, quando isso ainda era somente uma ameaça, a opção do governo foi adotar uma posição de cautela. Questionados a respeito dessa questão, tanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quanto o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, disseram que, por enquanto, o Brasil não iria fazer nada. Enfim, aguardaria que, na prática, a decisão da sobretaxação acontecesse. Agora ela aconteceu, enfim, nós vamos ter que ver o que fará o governo. Na semana passada, porém, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha falado que era natural que o Brasil adotasse uma política de reciprocidade, se viesse alguma ação dos Estados Unidos que prejudicasse o Brasil, no caso uma sobretaxa como essa, o Brasil poderia agir de forma recíproca, ou seja, sobretaxar produtos norte-americanos no Brasil. O que seriam esses produtos? Se vai sobretaxar mesmo, o governo agora precisa definir. Chegou-se a dizer aí, embora ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tenha negado isso, que uma sobretaxação poderia vir, por exemplo, sobre as chamadas Big Techs, as empresas, então,
que produzem os conteúdos aí nas redes sociais, com as quais a gente já anda às turras há algum tempo. Mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que isso, por enquanto, ainda não está sendo cogitado. Enfim, é um problema. Como o Brasil irá lidar com esse problema, nós vamos ter que ver. Isso vai gerar consequências para o país, que nós vamos ter que acompanhar e ver o que acontece. Agora, do ponto de vista político, algumas consequências já estão acontecendo. Ontem, na segunda-feira, alguns parlamentares do campo da direita, do campo mais ligado ao bolsonarismo, já demonstravam preocupação com essa escalada de ações de Donald Trump afetando as economias de outros países e afetando a economia brasileira. Como manter-se aliado da forma como os bolsonaristas até agora vêm se mantendo, de Donald Trump, se as decisões políticas dele atrapalham, afetam a economia brasileira. Esse é um grande problema, porque esses bolsonaristas colaram demais a sua imagem em Donald Trump. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro posou muito recentemente usando o famoso boné vermelho de Donald Trump com a frase Make America Great Again, ou seja, faça a América grande de novo. O problema esse, o problema é que a política dos Estados Unidos, a política nacionalista dos Estados Unidos, visa única e exclusivamente defender os interesses dos Estados Unidos dentro da lógica de Trump. E isso, então, pode prejudicar outros países. É complicado para essa direita bolsonarista, que sempre buscou ter uma imagem de que ela defendia os interesses nacionais. E agora isso pode ficar comprometido. Há uma avaliação nesse campo da direita que a famosa guerra dos bonés, a disputa ali de slogans em bonés, nesse momento está beneficiando o lado do governo. Quer dizer, teria sido uma boa estratégia de marketing do secretário de comunicação da presidência, Sidônio Palmeira, criar aquele boné com azul e amarelo, nas duas versões, com a frase "O Brasil é dos brasileiros". Por quê? Porque esse boné, nesse momento, roubou da direita brasileira essa pregação nacionalista, essa pregação que sempre teve muito identificada com esse campo da direita, agora passa a ser identificada com o governo, uma vez agora que esse campo da direita está nessa saia justa. O Donald Trump em nada beneficia, pelo contrário, ele atrapalha os interesses nacionais com essa política de sobretaxação de importação nos Estados Unidos de produtos de outros países. Então, do ponto de vista político, há agora esse nó envolvendo aí a direita. O Brasil se prejudica imediatamente com essas decisões norte-americanas, claramente se prejudica, porque realmente não vai ter muita capacidade de realocação desse aço que vende para os Estados Unidos, mas pode vir, por outro lado, a se beneficiar de algumas outras coisas. Porque, enfim, pode acabar virando destino da produção de outros países que param também de exportar para os Estados Unidos por conta da sobretaxa e, enfim, pode também, por outro lado, incrementar seus negócios com outros países diante das dificuldades de fazer esses negócios com os Estados Unidos. Enfim, é um jogo que, no nosso caso, começa agora com a sobretaxação do aço. Vamos ver o que vai acontecer. A gente sempre vai ficar trazendo aqui a melhor análise e a melhor informação para você. E pedindo aí que você comente o que você acha disso tudo. Essa é uma situação que te preocupa? Te preocupa em qual medida? Comenta aí para a gente saber. E se você gostou desse conteúdo,
Curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até a próxima.